Bom, a CIPES Transworld Art, Industry and Commerce é uma empresa multinacional fictícia que foi criada para uma instalação na 21ª Bienal de São Paulo em 1991. Então foi toda uma produção para criar uma empresa que seria saudável, seria uma empresa positivamente, socialmente bem colocada. E tinha também um aspecto importante, que eu acho importante para mim, que era eu me posicionar como um artista com uma linguagem própria, uma linguagem singular. Então, a ideia surgiu de uma crise criativa em que eu não sabia o que eu ia fazer a partir de um determinado momento, e eu decidi colocar o meu nome como elemento participativo e que fizesse a composição do trabalho em si. Então o nome virou assunto. Era também uma maneira de eu me posicionar como artista com uma linguagem singular, que eu via como uma linguagem diferente do que estava se mostrando naquela época, na década de 80, inclusive como pintura. Tinha uma influência muito forte do Dada, os trabalhos eram diferentes entre si. Isso era uma coisa que era um conflito para mim, e acho que é um conflito para o mercado. Uma grande influência para mim foi o Picabia, que que falava um trabalho diferente todos os dias. Quer dizer, isso porque a minha imaginação, em determinados períodos, é muito fértil. Então, a profusão de ideias é muito grande. Então, isso faz com que a variedade de trabalhos em suportes diferentes e configurações pictóricas diferentes aconteça. Então, eu queria mostrar nessa instalação que, tudo bem eu ser diferente dessa maneira, mas eu sou alguém também. Sou um artista que tem uma linguagem própria, e achei essa maneira de mostrar muito interessante, porque na época eu fui para a Europa e para Paris, para Nova York, e antes de entrar numa exposição em Paris que chamava Arte et Publicité, que falava da relação de artistas com a publicidade, com o pop também, percorrendo a exposição eu vi trabalhos da Sonia Delaunay, que tinha um desenho, por exemplo, Champagne Delaunay, que ela fez com o nome dela. O Richard Hamilton tinha uma placa dessas de ferro esmaltado de rua, escrito Hamilton. Eu tive esse insight de colocar o nome, foi lá que eu tive como elemento do trabalho. Eu comecei como ilustrador em 77, e minhas referências na ilustração são referências de uma arte comercial, entre aspas. E essa arte comercial sempre pode ser considerado low art em vez de high art. E isso é uma coisa recorrente no meu trabalho, essa discussão do que eu estou fazendo, mas de uma maneira bem humorada. Se eu estou fazendo commercial art ou fine art, e que tanto faz. Na verdade, eu estou fazendo arte, né? A gente produziu um vídeo de 2 minutos e meio para a instalação da Bienal, e esse vídeo eu chamava de um comercial institucional, que eu brincava com esses vídeos institucionais do governo ou de grandes empresas fazendo um vídeo institucional, porque ele tinha 2 minutos e meio, não era um comercial de 30 segundos. Então ele tinha um aspecto meio de teatro de revista, meio de musical,
tinha uma coreografia do Ivaldo Bertazzo, com figurinos do Patrício Bisso, música do Hélio Zisquinde, porque, na verdade, a Cipis Transworld é um recorte de uma visão minha, da minha infância e da minha adolescência, do que eu captava como realidade. Então, tanto na televisão, como no rádio, como nas revistas, nos jornais. E no final do vídeo tem um slogan, uma assinatura musical que falava Cipis Transworld, arte, indústria e comércio em harmonia como jamais se viu. Então, era uma assinatura que podia falar de Nescau, de Volkswagen, qualquer coisa que sempre na publicidade brasileira tinha muitos jingles, muitas músicas, né? Essa harmonia que a Cipis Transworld tentava exalar era, na verdade, também um outro aspecto da instalação, que era um resgate da vanguarda do começo do século XX, que eu via como uma vanguarda e que eu vejo como uma vanguarda progressista. É a coisa da utopia. A coisa da utopia que sempre me fascinou e eu achava que no meu trabalho podia ter isso como um elemento e ele entrou dessa forma referencial, porque todo o aspecto do vídeo e da estética da instalação da Cipis Transworld tem aspectos visuais da década de 20, 30, 40, 50. Então é um resgate dessa época, como se isso fosse criar um mundo melhor mesmo, que era um pouco a visão dos progressistas naquele momento, que viam que na política poderia ter um mundo melhor, na economia. Isso eu fiz, mas acho que de uma forma irônica também, já em 91, falando que a arte ia resolver o problema do universo. Tem aspectos que eu não tinha visto isso, mas o Tenzin, que é um curador suíço, viu como aspectos que mostram uma certa autoridade também, o presidente da Cipis Transworld, colocado num quadro de 2 metros de altura, pintado pelo Luiz Solha, na época com o cenário do Metrópolis, do Fritz Lang, atrás. Então mostra uma coisa meio 1984, meio Brasil, o filme, uma coisa meio autoritária, meio manipuladora. Então tem esse outro lado também que eu descobri depois e que era também um aspecto dessa leitura da realidade que eu fazia, uma possibilidade de melhora mais coletiva na sociedade. Assim, hoje eu vejo as pessoas muito mais solitárias e divididas e, portanto, acho que é um momento de muita dificuldade de vislumbrar um momento melhor, uma realidade mais positiva. No Tomi eu vou mostrar uma série de pinturas. São pinturas, tem pinturas da década de 80, de 90 e tem pinturas recentes. Porque o meu trabalho de pintura, quase 80%, sempre foi um trabalho muito planejado, muito projetado, com um contorno muito definido, com as cores definidas entre uma em relação à outra. Não havia uma miscelânea de cores ou de sobreposições de cores de uma forma solta.
Mas havia já naquele momento, na década de 80, na pintura, em algumas delas, algumas que vão ser mostradas, aspectos dessa falta de contorno, dessa soltura, dessa espontaneidade, que está presente numa série de pinturas muito recentes, que é uma série em que eu respeito um fluxo de pensamento e emocional e coloco isso graficamente na tela através de desenhos, através da pintura. São muito simples, são preto e brancas, é preto sobre branco. E vou criando sobreposições, portanto, não criando, também é uma coisa muito diferente para mim, porque eu não crio uma clareza de leitura. E eu não crio uma leitura muito direcionada e muito unitária. É uma leitura mais aberta que cada pessoa vai enxergar de um jeito e vai ter um sentimento maior, um sentimento próprio em relação a cada uma delas. É um desafio a harmonia do trabalho, realmente, porque eu não estou preocupado, ainda não 100%, mas eu estou quebrando maneiras de realizar o trabalho e estou quebrando para o equilíbrio, a limpeza, não serem o aspecto principal delas. Apesar de elas terem depois um equilíbrio X, uma harmonia X, mas elas não se preocupam com isso na hora da realização. Existe uma concentração. Eu preciso de um silêncio total, eu preciso de um tempo para mim, para olhar a tela em branco e, a partir do fluxo de pensamento que vai vindo, eu vou realizando o trabalho e, portanto, muito menos preocupado com o acabamento, um acabamento perfeito da pintura, pelo menos para mim. Tem uma sujeira, um ruído, e ela se torna muito mais crua. São aspectos emocionais e psicológicos e de pensamentos e de aflições que são colocados na tela. O frisson eu acho mais raro, difícil de acontecer. O prazer, o tesão, o prazer pela vida, pelo trabalho, nesse momento, assim. A melancolia é mais presente. E a fábula vem em alguns momentos também. A invenção, né? A impossibilidade da utopia na Cipis Transorda que causa esse aspecto depressivo, né? Porque eu acho que eu era 26 anos mais jovem, eu ainda tenho esse calor utópico presente dentro de mim, porque é o que move o meu trabalho, que move a minha vida, o meu trabalho é a minha vida é meu trabalho. Quando eu estou construindo alguma coisa, quando eu estou falando uma frase ou uma ideia, colocando uma ideia numa pintura, eu estou colocando um tijolo, uma laje, uma parede para construir essa utopia. Então é como se a obra fosse composta para criar esse mundo melhor, né? Essa pintura surgiu depois que eu voltei de Berlim,
e realizei essa experiência de manchar, de sujar, de rascunhar, de garatujar a tela de uma forma mais desprendida do que eu estava acostumado. E eu achei engraçado que teve esse aspecto da relação de São Paulo e Berlim, que eu fui visitar Berlim, e que antes de ir para Berlim eu estava realizando um trabalho mais com aquele aspecto mais composto e projetado, como essa pintura, por exemplo, que já começou com esse aspecto do preto e branco, mas era toda projetada na parede, com projetor e realizada com um certo rigor. E o Brasil, na confusão que está, na crise que está, na desorganização que está, no caos que está, e fui para Berlim, num país mais organizado, menos caótico, com outros problemas, mas não está com os problemas que o Brasil está, e voltei. Isso fez soltar esse aspecto mais aberto na pintura, da espontaneidade, né? Elegantíase é uma patologia da arte que, quando o artista está no ateliê, ele está criando o seu trabalho, o trabalho tem um aspecto que não se mistura com o mercado, com as questões do cubo branco, da museologia. Quando o trabalho sai do ateliê, ele passa a sofrer uma patologia que sofre de uma elegância extrema e pode reverter todo o objetivo do trabalho, que tem um objetivo às vezes transgressor, mas quando ele é colocado numa cúpula, com toda uma expografia, eu acho que ele perde um pouco, então precisa levar isso em conta também, eu acho, numa exposição.